Oi, pessoal, aqui é a professora Letícia. E aprendendo aí sobre, ensinando, né? Aprendendo e ensinando ao mesmo tempo sobre triângulo de Pascal. Porque tudo que a gente ensina, a gente aprende ou reaprende de certa forma, né? Então, vendo aí, para ensinar para vocês sobre triângulo de Pascal, né? Eu vi que uma das utilidades para os antigos matemáticos do triângulo de Pascal era o uso dele para calcular raiz quadrada e raiz cúbica. Enfim, raiz de 4, 5, qualquer número de índice, tá? E eu fiquei muito curiosa para saber como que eles faziam, porque eu não conseguia olhar o triângulo em si e imaginar como que era feito esse cálculo. Então eu dei uma pesquisada e eu entendi assim mais ou menos, tá? Então assim, ó, é... a gente sabe que uma raiz quadrada, ela é composta pelo radicando, né? Que é o que tem aqui dentro, o número que tem aqui dentro, radical, que é o símbolozinho aqui da raiz, o índice, e a resposta dele nos gera uma raiz, certo? E se eu trocar essa raiz aqui por A mais B? Isso aqui, tá? Então, como por exemplo assim, vamos imaginar, o 4 não é igual ao 2 mais 2? O 3 não é igual ao 2 mais 1? O 1 não é igual a 1 mais 0? Então, todo número pode ser substituído por uma soma de outros números, outros dois números. Então, a gente pensa assim, vamos substituir o y aqui pela soma de dois números que gere ele. Então, no caso, a mais b, certo? Então, a gente teria aqui, ó, raiz de x, n, igual a mais b, tá? A raiz de índice n, ela pode ser passada para o outro lado como uma potência, certo? Então, a gente teria aqui, ó, x igual a mais b elevado a n. Quando a gente tem isso, o que a gente tem? Lá, o produtos notáveis, o monômio, né? Então, a partir disso aqui, ó, começa a se usar o triângulo de Pascal, tá? Então, deixa eu apagar aqui só para ter mais espaço de novo. Então, vamos usar como exemplo aí, a raiz quadrada de 51, tá? É um método bem interessante, mas é um pouco trabalhoso, então aguenta as pontas aí. Então aqui, a gente viu lá que x pode ser igual a a mais b, né? E lá ao quadrado, no caso aqui, vamos colocar, como a gente está trabalhando com uma raiz quadrada, que aí vamos colocar no lugar do n ao quadrado aqui. Olhando lá no triângulo de Pascal, a gente vê que o produto notável dele é através do triângulo, que, imagine, eles não tinham fórmulas, eles não tinham todo esse conhecimento que a gente tem hoje com matemática. Então, mas eles já conheciam o triângulo de Pascal, que eles conheciam como triângulo aritmético, tá? Então, através do triângulo, eles faziam a expansão disso aqui para polinômio, né? Colocando lá, ó, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Isso daqui através do triângulo do Pascal lá. Então, lembra que o triângulo de Pascal é 1, a linha 0 aqui, linha 1, linha 2. Aqui, linha 2, porque termina na potência de 2 aqui. Então, aqui é 1, 1. Aqui seria 1, 1 mais 1, 2. 1 mais 0, 1. Então, aqui, ó, lembrando que o A a gente vai diminuindo, começando do N aqui, né? Então, seria 1A, 2, 2A, 1 e aqui A0. E o B a gente começa do B0 e vai aumentando. B1, B2 aqui, tá? Então, ele vai nos gerar isso aqui, tá? Aqui é só uma demonstraçãozinha rápida de triângulo de Pascal que vocês conseguem encontrar nas aulas anteriores aí sobre binômios de Newton. A gente conversa sobre isso, tá? Então, descobrindo isso aqui, ó, o que eles fizeram? Eles pegaram uma parte da fórmula, onde tem aqui, ó, alguma coisa que dá para colocar em evidência, alguma coisa em comum. Nesse caso, a metade aqui dessa fórmula a gente tem o b em comum, e eles colocaram assim, ó, a ao quadrado não pode ficar de lado, tem que se repetir, mais b vezes, daqui eles excluem o b, 2a, porque b vezes 2a vai dar 2ab, mais, tira um b desse b aqui que fica b, certo? Então, aqui, ó, x nada mais é do que a ao quadrado mais b vezes 2a mais b. E a gente vai tentar isolar esse b aqui, ó, tá? Então, o a aqui que está somando passa para o outro lado como menos, x menos a2, igual a b vezes 2a mais b.
E agora isso tudo que está multiplicando b passa para o outro lado dividindo. Então, a gente tem x menos a ao quadrado dividido por 2a mais b, tá? Igual a b. E aqui eles perceberam que aqui eles vão fazer uma série de tentativas, tá? Até o número se estabilizar. E eles perceberam que isso aqui vai ser sempre o valor desse aqui, que a gente vai chamar de BK, aqui K mais 1, tá? Aqui vai ser sempre 1 a mais, tá? Já vou explicar isso para vocês. Então, a fórmula utilizada vem disso aqui, tá? Então, vamos calcular a raiz de 51, como eles faziam. Então, raiz de 51. Que número que pode ser o mais próximo aí, ou mais redondo possível, tá? Eu vou tentar trazer o mais próximo, porque a gente sabe que raiz de 51 não é uma raiz exata. Porque 7 vezes 7, por exemplo, dá 49. Ele tá fácil porque está dentro da nossa tabuada. 7 vezes 7 dá 49. Já 8 vezes 8 dá 64. Então, se 7 vezes 7 dá 49 e 8 vezes 8 dá 64, 64 já não dá para usar. Então, 8 já não dá. Então, o mais próximo que a gente tem aqui é 7. Então, vamos considerar que o A, já que x, né, o valor aqui, a resposta é A mais B, né? Lembrando lá que a gente tem que a resposta de x é igual a mais b. Então, vamos dar um valor para a, que seria 7. Então, o a aqui vai valer 7, tá? Agora, a gente vai precisar descobrir o valor de b, que somado com a vai nos gerar a resposta aqui da raiz, tá? Então, apaguei aqui para a gente continuar, para ficar mais claro, tá? Porque ele é cheio de passos, então talvez complique um pouco. Então, a partir da fórmula que a gente já descobriu ali como que foi feita, e com os valores de A, 7, X, 51, a gente precisa encontrar agora o valor de B, né? Que somado com 7 vai nos gerar a resposta da raiz quadrada. Por quê? Porque a gente viu lá que raiz quadrada de X, né? Vai ser igual a A mais B, ou seja, raiz quadrada de 51 é igual a A mais B. Então, o A a gente tem, que é o 7, e agora a gente precisa achar o B, que somado com 7 gera a nossa raiz, tá? Então, vamos montar uma tabelinha aqui, ó. Enquanto BK vale alguma coisa, a gente vai descobrir o valor para BK mais 1, tá? Iniciando sempre do BK igual a 0. Então, a gente vai precisar da calculadora, tá? Deixa eu usar a calculadora daqui. Então, aqui, ó, vamos montar a primeira formulazinha aqui, ó, tá? Então, BK mais 1 vai ser igual a x, quanto que vale x? 51, menos 7 ao quadrado, né, que é o valor de A, sobre 2 vezes 7 mais BK. Ainda a gente não vai substituir por 0, tá? E aqui a gente não vai dar sequência porque o valor aqui de baixo vai depender da resposta aqui do BK mais 1. Então, 51 menos 7 ao quadrado quanto que dá? BK mais 1 vai ser 51 menos 7 vezes 7, 49, 2 vezes 7, 14, mais BK. BK mais 1, a gente vai ter aqui a fórmula de 51 menos 49 vai dar 2, dividido por 14 mais BK. Então, a gente precisa aplicar agora essa formulazinha aqui, ó, substituindo sempre o valor daqui, tá? Então, vamos substituir aqui o primeiro valor para 0, tá? Esse BK aqui é o que a gente vai colocar aqui, tá? Então, esse aqui, ó, é o valor que a gente vai usar agora dessa tabelinha aqui, tá? Então, vamos fazer a continha aqui com vocês. Então, aqui, ó. Então, aqui, ó, 2 dividido por, abre parênteses, 4 mais 0. Opa. Não apaga. Tá. 4, 14 mais 0, ó. Preciso colocar entre parênteses aqui? Preciso, porque senão ele vai fazer primeiro a divisão do 2 por 14 e depois somar com o valor de BK, dá um valor errado, tá? E a gente precisa fazer essa continha primeiro aqui, tá? Então, fechamos parênteses, vamos ver a resposta, ó. Vai dar todo esse número decimal aqui, ó, tá? 0, 14. E agora é esse número que a gente vai colocar aqui no BK. A gente vai substituir agora
o valor de BK por todo esse número. E a gente vai fazer isso até se estabilizar, tá? Ao invés de fazer tão grande assim, vamos colocar só as 4 primeiras casas, tá? Então, deu 0,14. 28, ó. Tá? Vamos pegar só as 4 primeiras casas. Não precisa calcular tão grande, porque se fosse para fazer na mão, ia demorar muito mais usar os 10 dígitos da calculadora, né? Então, aqui no lugar de BK, a gente vai colocar aqui esse valor, tá? 0,1428. Mas lembrando que isso aqui não é um método 100% preciso, ele é tipo 98%, tá? Que vai errar algumas coisas nas casas decimais, e quanto mais casas, mais preciso é, tá? Então, agora a gente vai fazer a conta de novo. Então, vamos fazer ali, ó, 2 dividido por, abre parênteses, 14, mais, agora, esse valor aqui de BK, 0,1428. Vamos ver quanto que vai dar. Ó, 0,1414, tá? Vamos escrever aqui. 0,1414, ó. As duas primeiras casas aqui, ó, já se estabilizou. Tá, 0,14. Então, a gente já sabe que a primeira resposta de B é 0,14. Poderia parar aí também, tá, gente? Não tem problema. Porque a gente nem usa tantas casas decimais normalmente na conta. Mas vamos continuar aqui, só para vocês compreenderem. Então, aqui, ó, agora a gente vai usar 2 dividido por 14 mais 0,1414. Ó, 0,1414 de novo, ó, já estabilizou. E se a gente continuar essa conta, a gente vai ver que vai dar sempre 0,1414 a partir de agora, tá? Então, se a gente continuar essa conta substituindo por o BK pelo valor que a gente encontrou lá no BK mais 1, agora, a partir de agora só vai dar 0,14, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, 2 dividido... Opa, não limpou. 2 dividido por, abre parênteses, 14 mais 0,1414. Ó, de novo, 0,1414. Então, só vai dar 0,1414. Então, a resposta de B, gente, é 0,1414. Então, a gente tem aqui no lugar de B, então B vai ser 0,1414. E como já mencionado, ó, que raiz de 51 nada mais é do que A mais B. Então, raiz de 51 nada mais é do que 7 mais 0,1414. Raiz de 51 nada mais é do que 7,1414. Se vocês forem calcular a raiz de 51 na calculadora, vão ver que o resultado realmente bate, tá? Aqui. Então, clear. Ó, deixa eu ver. Raiz de 51. Ó, 7,1414, ó. Então, é assim que os antigos chineses calculavam aí as raízes quadradas, cúbicas. Claro que se for cúbica vai mudar essa formulazinha aqui, porque vai mudar o polinômio dele lá, a extensão, né, do binômio dele lá como polinômio. Então vai mudar a fórmula, a gente vai ter que colocar outros, o B pode ser em evidência ainda, mas vai gerar uma outra fórmula para a gente ficar aplicando o BK. Mas o método de fazer vai ser o mesmo. Vai começar com BK valendo 1, o B de dentro da fórmula vai valer o 0, né? Sempre começar valendo 0. Vai achar o valor do B de fora e o B de fora vai colocar dentro do valor do B de dentro até o valor ficar sempre valendo a mesma coisa. E é isso, gente. Achei muito interessante. Espero que vocês também tenham achado. Por mais que a gente não aplique no dia a dia, ou quem sabe, às vezes vocês querem calcular na mão aí uma raiz não exata, vocês já sabem aí um método para calcular, né? Lembrar desse método. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!